Você já teve aquela sensação de que algo estava fundamentalmente errado, mas não conseguia explicar o quê? Aquele frio na espinha que surge do nada, aquela certeza absoluta de que você não está sozinho quando claramente está? Hoje eu vou compartilhar 3 experiências que mudaram completamente minha visão sobre o que é real e o que é possível. E o mais perturbador? Uma delas aconteceu enquanto eu gravava um vídeo para este canal. Antes de começar, se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Eu sou Almas que Sussurram, e toda semana trago histórias reais de terror que desafiam nossa compreensão da realidade. Se você gosta de sentir aquele friozinho na espinha, já deixa o like e se inscreve, porque o que vou contar hoje, bem, ainda me faz perder o sono. Relato 1. O apartamento 307 e o convite era outubro de 2019. Eu tinha acabado de começar o canal, tinha uns 500 inscritos, e estava desesperado por conteúdo original. Foi quando recebi um e-mail que mudaria tudo. O remetente se identificava apenas como Miss Santos, e o assunto era direto. Tenho uma história real para seu canal, com provas. O e-mail dizia que Miss Santos era proprietário de um prédio antigo no centro de São Paulo, construído em 1947. O apartamento 307 estava vazio há 3 anos, não porque faltassem interessados. O aluguel era barato, a localização era excelente, o apartamento tinha sido reformado. O problema era que ninguém conseguia ficar mais de uma semana. 23 inquilinos em 3 anos. Todos saíram relatando a mesma coisa. Sussurros às 3h33 da manhã, objetos mudando de lugar, e o mais perturbador, a sensação constante de estar sendo observado por algo no canto do quarto. Sempre o mesmo canto, sempre a mesma sensação. M. Santos me ofereceu algo irresistível: passar 3 noites no apartamento, documentar tudo, e ele me daria acesso aos depoimentos gravados dos ex-inquilinos. Material exclusivo para o canal. Eu aceitei imediatamente. Que idiota eu fui. A primeira noite cheguei no prédio numa terça-feira, às 18 horas. Era um daqueles edifícios Art Deco que você ainda encontra no centro, com elevador de grade, corrimão de ferro fundido, aquele cheiro característico de lugar antigo, que nenhuma reforma consegue eliminar completamente. Miss Santos me encontrou na portaria. Um senhor de uns 60 anos, terno cinza impecável, mas com olheiras profundas que me disseram que ele não dormia bem há muito tempo. Você tem certeza disso? Ele perguntou enquanto subíamos. Posso devolver seu e-mail, dizer que foi engano. Eu ri nervoso, mas tentando parecer confiante. Já vim até aqui, não vou desistir agora. Ele parou na porta do 307, me entregou as chaves e disse algo que ainda ecoa na minha mente. Se precisar sair, saia. Não tente ser herói. Alguns inquilinos tentaram provar que não tinha nada. 2 deles estão internados até hoje. O apartamento era normal. Decepcionantemente normal. Sala ampla com janelas que davam para a rua. Cozinha americana, 2 quartos, banheiro reformado. Cheiro de produto de limpeza e tinta fresca. Montei meu equipamento. 3 câmeras, uma no quarto principal apontando para o tal canto, uma na sala, uma no corredor. Gravadores de áudio espalhados. Sensor de movimento. Se algo acontecesse, eu capturaria. As primeiras horas foram tranquilas. Comi um sanduíche, assisti Netflix no meu notebook, respondi comentários do canal. Por volta da meia-noite me deitei no sofá da sala. Não tinha coragem de dormir no quarto ainda. Às 2h47 da manhã, acordei. Não com barulho, não com movimento. Acordei com o silêncio. Sabe quando o silêncio é tão absoluto que parece antinatural? Era isso. Nenhum carro na rua. Nenhum barulho de vizinho, nem mesmo o zumbido da geladeira. Como se o mundo tivesse sido pausado. Levantei para checar os equipamentos. A câmera do quarto tinha parado de gravar às 2h33. A da sala, às 2h34. A do corredor ainda funcionava, mas mostrava apenas escuridão. A luz que eu tinha deixado acesa estava apagada. Foi quando ouvi. Não eram exatamente sussurros. Era mais como... Você sabe quando alguém está falando do outro lado de uma parede grossa? Você ouve a cadência, o ritmo, mas não distingue as palavras? Era isso vindo do quarto principal. Peguei meu celular, liguei a lanterna e fui investigar. Cada passo no corredor parecia durar uma eternidade. A porta do quarto estava entreaberta. Eu tinha certeza de ter deixado fechada. Empurrei devagar. A lanterna iluminou o quarto vazio. Vazio exceto por uma coisa.
No canto, aquele canto específico que todos os inquilinos mencionavam, havia algo. Não era visível exatamente, era mais uma distorção no ar. Como ondas de calor subindo do asfalto quente, mas era noite e estava frio. Levantei o celular para filmar e foi quando aconteceu. A distorção se moveu, não como algo físico se move, mas como se o próprio espaço se reorganizasse. E por uma fração de segundo, juro por tudo que é mais sagrado, eu vi um rosto. Não um rosto humano. Era como se alguém tivesse tentado desenhar um rosto de memória, mas esquecido das proporções básicas. Olhos grandes demais, boca pequena demais, e uma expressão de fome. Corri, não andei, não recuei devagar. Eu literalmente corri para fora do apartamento, deixando todo o meu equipamento para trás. Passei o resto da noite no meu carro, tremendo, olhando para a janela do apartamento 307. Às 3h33 exatas, vi uma sombra passar pela janela. Uma sombra em um apartamento que eu tinha deixado vazio. A revelação: voltei pela manhã com M. Santos para pegar meu equipamento. Ele não parecia surpreso. Você aguentou mais que a maioria, disse enquanto me ajudava a carregar as câmeras. Foi então que ele me contou a verdadeira história. Em 1952, um homem chamado João Ferreira morou no 307 com sua filha de 7 anos, Marina. João era viúvo, trabalhava como contador em um banco. Marina era uma criança peculiar. Não tinha amigos, falava sozinha, desenhava obsessivamente sempre a mesma figura. Um homem alto e magro no canto do quarto. Numa noite de dezembro, os vizinhos ouviram gritos. Quando a polícia arrombou a porta, encontraram João morto no canto do quarto. Aquele mesmo canto. Enfarte, disseram os médicos. Marina foi encontrada embaixo da cama em estado catatônico, murmurando. Ele veio buscar o papai. O homem do canto veio buscar o papai. Marina foi internada em um sanatório onde passou os próximos 60 anos. Morreu em 2012, ainda murmurando sobre o homem do canto. 3 dias depois da morte dela, os problemas no apartamento 307 começaram. Mas aqui está a parte que me destruiu. Quando revisei as gravações que consegui recuperar, no arquivo corrompido da câmera do quarto, há exatamente 3 segundos de vídeo utilizável. Nesses 3 segundos dá para ver claramente uma menininha embaixo da cama, olhando para o canto do quarto com terror absoluto no rosto. Uma menina que não estava lá quando filmei. Mostrei a imagem para M. Santos, ele chorou. É Marina, disse. Ela está presa lá revivendo aquela noite eternamente. Nunca mais voltei ao apartamento 307. M. Santos o mantém trancado agora. Mas às vezes, tarde da noite editando vídeos para o canal, penso naquela menina presa em um loop eterno de terror e me pergunto, será que alguns lugares são portais para algo que não deveríamos conhecer? E será que ao documentar essas histórias, não estamos abrindo portas que deveriam permanecer fechadas? Relato 2. A live que não deveria ter acontecido. O desafio março de 2021. O canal tinha explodido durante a pandemia. 100 mil inscritos. Os comentários pediam sempre a mesma coisa. Uma live em um lugar assombrado. Eu resistia. Lives são imprevisíveis, não dá para editar, não dá para controlar a narrativa. Mas a pressão era grande. E eu, idiota e ganancioso por views, cedi. Escolhi o Hospital Psiquiátrico São Lucas, abandonado desde 1997, em uma cidade do interior de Minas Gerais. História clássica. Maus tratos, experimentos questionáveis, 42 mortes não explicadas. Fechado após um incêndio que matou 15 pacientes presos em suas celas. O lugar perfeito para uma live de terror. Consegui a autorização da prefeitura. Eles estavam tentando vender o terreno e acharam que a publicidade poderia atrair compradores corajosos. Que piada. Montei toda a estrutura. Power bank para 8 horas de transmissão. 3 celulares para garantir sinal. Iluminação LED, tudo. A live estava marcada para começar às 20h12 de uma sexta-feira. Cheguei ao local às 20h para preparar tudo. O hospital era uma estrutura em U. 3 andares, janelas quebradas, grafites nas paredes. O combo completo do Urbex Terror. Mas havia algo diferente. Sabe quando você entra em um lugar e seu corpo inteiro grita para você sair? Era essa a sensação. Ignorei. Tinha 15 mil pessoas esperando a live. A transmissão 22h em ponto, começamos. Boa noite, pessoal. Aqui é o nome ao vivo do Hospital São Lucas. Preparados para a noite mais aterrorizante do canal?
O chat explodia, superchats chovendo. Aquela adrenalina de criador de conteúdo no auge. Comecei pelo térreo mostrando a recepção destruída, as macas enferrujadas, as cadeiras de rodas abandonadas nos corredores. Contava a história do lugar. Respondia perguntas do chat. Fazia as piadas de sempre para aliviar a tensão. Tudo normal até eu chegar na ala B do segundo andar, a ala de isolamento. O corredor era comprido, portas de metal pesado dos dois lados, cada uma com uma pequena janela de observação. A maioria estava aberta, revelando celas minúsculas com camas de metal aparafusadas no chão. Foi quando o primeiro superchat estranho apareceu. User null doou 500 Highlanders, porta 7. Entre na porta 7. R$500 era muito dinheiro. Li em voz alta, ri nervoso. Galera, o user null quer que eu entre na porta 7. Vamos ver qual é. Contei as portas. 1, 2, 3. A porta 7 estava no meio do corredor. Fechada, ao contrário das outras. A maçaneta estava fria, mais fria que o metal das outras portas. Girei. Trancada. Ah, pessoal, tá trancada, vamos para a próxima. User null. Tô $1000. A chave está no seu bolso esquerdo. Meu sangue gelou. Eu não tinha nenhuma chave. Enfiei a mão no bolso para provar e tinha algo lá. Uma chave antiga de ferro pesada. Uma chave que definitivamente não estava lá antes. O chat enlouqueceu. Fake. Combinado? Abray logo. Mas eu sabia que não era combinado. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Encaixei a chave. Girou perfeitamente. A porta se abriu com um rangido que o microfone do celular captou em toda sua glória metálica. O chat ficou em silêncio. Nunca vi 20.000 pessoas caladas ao mesmo tempo. O quarto 7 era diferente. As paredes eram cobertas com escritas, não grafite moderno. Escritas antigas feitas com algo escuro que eu preferia acreditar que era tinta. Todas diziam a mesma coisa em diferentes caligrafias. Ele me observa dormindo. Apontei o celular para mostrar ao público quando outro superchat apareceu. User null doou $2.000. Olho embaixo da cama. 20.000 pessoas digitando não ao mesmo tempo. Mais $2.000 e a curiosidade. Me abaixei, apontei a lanterna do celular. Havia algo lá. Um boneco. Não, boneco não é a palavra certa. Era uma figura humana feita de pano e palha, vestida com uma bata de hospital com botões no lugar dos olhos. E tinha cabelo. Cabelo humano real. Loiro, comprido, ainda sedoso apesar dos anos. Puxei a coisa para fora. O chat explodia. Foi quando notei o papel amarrado no pulso do boneco. Desenrolei com dedos trêmulos e li em voz alta. Maria Helena Ferreira, paciente 307. 1983-1997. Idade: 9-23 anos. Ela passou 14 anos naquele quarto. Dos 9 aos 23 anos, o terror ao vivo. User null doou $5.000. Ela ainda está aí. Diga o nome dela 3 vezes. $5.000. O chat implorava para eu não fazer isso. Mas algo em mim, college ganância, college estupidez, me fez continuar. Maria Helena Ferreira. Primeira vez. Nada. Maria Helena Ferreira. Segunda vez. A temperatura caiu perceptivelmente. Maria Helena Fer. Todas as portas do corredor bateram ao mesmo tempo. Bang, bang, bang. Como se alguém corresse pelo corredor batendo em cada uma. O celular quase caiu da minha mão. O chat estava em pânico total, então eu vi. No fim do corredor, uma figura. Magra, muito magra, cabelos loiros compridos, bata de hospital. Ela não andava exatamente, era mais como se deslizasse e seus pés não tocavam o chão. E ela vinha em minha direção. Corri. Mas aqui está o problema de fazer live. Eu não podia simplesmente correr. Tinha 25.000 pessoas assistindo. Então corri narrando ofegante, tentando manter alguma compostura. Pessoal, tem algo vindo, eu vou sair daqui, calma, tá tudo sob controle. Olhei para trás. Ela estava mais perto. Muito mais perto do que deveria estar pela velocidade que se movia. E agora eu podia ver seu rosto. Ou a falta dele. Onde deveria haver features havia apenas pele lisa. Exceto por uma boca. Uma boca que se abria em um sorriso impossivelmente largo. Desci as escadas correndo, pulando degraus, o celular balançando loucamente. Podia ouvir os passos atrás de mim. Não eram passos, era um som de arrastar como algo pesado sendo puxado pelo chão. Cheguei no térreo.
Corri para a saída. A porta estava fechada. A porta que eu tinha deixado aberta com um tijolo estava fechada e trancada. User Null doou 10 mil reais. Ela só quer brincar. Ela ficou sozinha por tanto tempo. 10 mil reais. Mas eu não estava mais ligando para dinheiro. Virei o celular para trás. Ela estava no pé da escada, aquela coisa que um dia foi Maria Helena parada, observando, esperando. Foi quando ouvi uma voz infantil vinda de lugar nenhum e todos os lugares ao mesmo tempo. Por que você me acordou? Eu estava tendo um sonho tão bom. Sonhava que tinha amigos. As luzes do meu LED começaram a piscar. O celular mostrava 5% de bateria. Impossível, eu tinha acabado de trocar o powerbank. O chat estava enlouquecido. Pessoas dizendo que estavam vendo outras figuras atrás de mim, que tinha algo no teto, que meus olhos estavam ficando brancos. Fiz a única coisa que podia fazer. Chutei a porta com toda a força que tinha. 1, 2, 3 vezes até a madeira podre ceder. Caí para fora. Rolei na grama, levantei e corri para o carro sem olhar para trás. A live continuou por mais alguns segundos enquanto eu dirigia. O último frame antes do celular morrer mostrava o hospital. Em cada janela havia uma figura observando. Dezenas delas, todas acenando. As consequências, a live teve 2 milhões de visualizações. User null nunca foi identificado. Os superchats, surpreendentemente, foram processados e o dinheiro entrou na minha conta. Mas eu não conseguia gastar. Parecia errado. Uma semana depois, comecei a receber mensagens. Fotos de pessoas dormindo, tiradas de ângulos impossíveis. De cima, de dentro do guarda-roupa, de embaixo da cama. A legenda era sempre a mesma. Ela te seguiu para casa, mudei de apartamento. As fotos continuaram. Mudei de cidade. Continuaram. 3 meses depois descobri a verdade. Hackeei o sistema do hospital. Sim, eles tinham registros digitalizados. Maria Helena Ferreira existiu. Internada aos 9 anos por esquizofrenia infantil severa, depois de matar a irmã mais nova. Os registros diziam que ela acreditava que o homem que mora nas paredes tinha mandado. Ela morreu no incêndio de 1997. Mas aqui está o detalhe. Morreu no quarto 9, não no 7. O quarto 7 pertencia a outro paciente. User null, do nome real, Roberto Nunes, internado em 1981 por transtorno de personalidade múltipla e tendências homicidas. Considerado extremamente perigoso e manipulador. Morreu em 1996, um ano antes do incêndio, de causas naturais. Aos 63 anos, os pagamentos do Superchat vieram de uma conta bancária que estava inativa desde 1996. Uma conta em nome de Roberto Nunes. Doei todo o dinheiro para a caridade. As fotos pararam, mas às vezes, editando vídeos tarde da noite, vejo reflexos no monitor. Uma figura magra, cabelos loiros, sorrindo. E sei que Maria Helena ainda está por perto, esperando. Ela só queria brincar, afinal. Relato 3. O vídeo que nunca postei, o material proibido, este último relato. Pessoal, eu nunca contei isso pra ninguém, mas depois de tudo que compartilhei, acho que vocês merecem saber por que alguns vídeos nunca chegam ao canal. Era janeiro de 2022. Recebi um pacote sem remetente. Dentro, um HD externo e um bilhete. Seu canal precisa ver isso. Gravado em 8 de dezembro de 1999. Igreja Nossa Senhora das Dores, Cidade de Esperança, RS. Pluguei o HD em um notebook velho, isolado da internet. Já aprendi a ser cauteloso. Havia um único arquivo. Exorcismo completo. 8h43 min. Havia 8 horas e 43 minutos de gravação. A qualidade era surpreendentemente boa para 1999. Câmera fixa em um tripé, enquadrando o altar de uma igreja pequena. 3 padres, uma freira. E no centro, amarrada a uma cadeira, uma mulher de uns 30 anos. As primeiras 2 horas eram rituais em latim, água benta, incenso, o protocolo padrão. A mulher, depois descobri que se chamava Ana Paula, alternava entre gritar obscenidades em múltiplas línguas e momentos de lucidez onde implorava por ajuda. Mas na marca de 2:47:33, algo mudou. Ana Paula parou de gritar. Ficou completamente silenciosa. Então começou a falar calmamente, olhando diretamente para a câmera. Eu sei que você está assistindo.
Não agora, mas você vai assistir. Daqui a 23 anos, 14 dias e 7 horas. Seu nome é meu nome completo. Você nasceu em minha data de nascimento. Sua mãe se chama nome da minha mãe. Você tem uma cicatriz no joelho esquerdo de quando caiu da bicicleta aos 7 anos. Pausei o vídeo. Meu coração estava acelerado. Como ela podia saber? Continuei assistindo, hipnotizado. Você tem um canal no YouTube. 127.456 inscritos no momento em que assiste isso. Seu último vídeo teve 89.234 visualizações. Você está usando uma camiseta preta, calça jeans, meias brancas. Há uma caneca de café pela metade na sua mesa, fria há 47 minutos. Olhei para a caneca. O café estava mesmo frio. Olhei para o contador de inscritos. 127.456 exatos. A profecia Ana Paula continuou falando por mais 1 hora, sempre para a câmera, sempre para mim. Descreveu em detalhes perturbadores eventos da minha vida que aconteceriam entre 1999 e 2022. A morte do meu avô em 2003. Meu primeiro beijo em 2007. O acidente de carro em 2015 que quase me matou. O dia em que decidi criar o canal. Então ela começou a falar sobre o futuro. Meu futuro. Nosso futuro. Em 27 de março de 2024, você vai receber uma proposta. Uma grande empresa vai querer comprar seu canal. 17 milhões de reais. Você vai aceitar. É um erro. Em 14 de junho de 2024, você vai conhecer uma mulher chamada Carolina em uma cafeteria. Vocês vão se casar em 2025. Terão 2 filhos. O segundo vai nascer morto. A menos que... Ela parou. Sorriu. Um sorriso que não pertencia àquele rosto. A menos que você poste este vídeo. Se 1 milhão de pessoas assistirem, o futuro muda. Seu filho vive. Mas... sempre há um mas. Cada pessoa que assistir até o final será marcada. Elas vão começar a ver coisas, ouvir coisas. Algumas vão além. Estima-se que 3% não resistirão. 3% de 1 milhão são 30 mil pessoas. Você salvaria seu filho não nascido ao custo de 30 mil estranhos? Os padres no vídeo pareciam não ouvir nada disso. Continuavam o ritual como se Ana Paula estivesse em silêncio. Então percebi. Ela não estava falando no vídeo. O áudio estava sendo inserido em tempo real, enquanto eu assistia. Impossível, mas acontecendo. Você tem 48 horas para decidir. O vídeo vai se autopostar se você não fizer nada. Ou você pode destruir o HD agora. Escolha. A decisão. Passei as próximas 47 horas em agonia. Pesquisei sobre Ana Paula. Ela existiu. Foi exorcizada em dezembro de 1999. Morreu 3 dias depois do exorcismo de complicações cardíacas. O padre que conduziu o ritual, Padre Marcos, se aposentou imediatamente após e nunca mais falou sobre o caso. Consegui contatar a filha de Ana Paula. Ela tinha 10 anos quando a mãe morreu. Me contou que nos últimos dias a mãe ficava repetindo: ele vai ter que escolher. O homem do futuro vai ter que escolher. Com 1 hora restante tomei minha decisão. Mas antes fiz algo que Ana Paula não previu. Ou previu e não mencionou. Editei o vídeo. Cortei a parte sobre as consequências. Cortei a parte sobre as 30 mil pessoas. Deixei apenas o exorcismo em si. Sem as previsões, sem as ameaças. Postei no canal com o título Exorcismo Real de 1999. Material inédito. Em 24 horas teve 100 mil views. Em uma semana 500 mil. Parou aí. Nunca chegou ao 1 milhão. A consequência março de 2024 chegou e passou. Nenhuma proposta de 17 milhões. Junho de 2024. Conheci uma Carolina, sim, mas numa livraria, não numa cafeteria. Não nos casamos. Mas aqui está o plot twist. Em setembro de 2024, recebi outro pacote. Outro HD, outro vídeo. Este era diferente. Era Ana Paula, mas gravado 3 dias antes de morrer. Lúcida. Em um quarto de hospital. Se você está vendo isso, significa que escolheu editar o vídeo. Esperto. Mudou o futuro sem o custo, mas nada é de graça. Você salvou 30 mil estranhos, mas o preço é que agora você está conectado. A cada história de terror que você conta, a cada vídeo que posta, você abre uma pequena fissura entre os mundos. E um dia, quando houver fissuras suficientes, algo vai atravessar. Ela tossiu, sangue manchando o lençol. Não pare o canal. Se parar agora,
as fissuras se tornam permanentes. Continue contando histórias. Continue entretendo. Continue mantendo o equilíbrio. É sua cruz agora. Bem-vindo ao clube dos amaldiçoados contadores de histórias. População, você e mais 12 no mundo todo. O vídeo terminou. Deletei tudo. Mas continuo com o canal. Continuo contando histórias. Porque aparentemente é isso que me mantém são. Que nos mantém seguros, então é isso, pessoal. 3 histórias que me fizeram questionar tudo que achava que sabia sobre realidade. O apartamento 307 me ensinou que alguns lugares são cicatrizes no tecido da realidade. A live do hospital me mostrou que o passado nunca está realmente morto. E o vídeo de Ana Paula, bem, me mostrou que algumas maldições vêm disfarçadas de bênçãos. Vocês devem estar se perguntando, quanto disso é real? Quanto é criação para o canal? E a verdade é que nem eu sei mais. As linhas se borraram tanto que às vezes acordo sem saber se estou vivendo uma experiência ou criando uma narrativa. Mas uma coisa eu sei com certeza. Cada view, cada like, cada inscrição não é apenas um número. É uma conexão, um fio invisível entre mim e vocês. E talvez, apenas talvez, esses fios formem uma rede. Uma rede que mantém algo contido. Ou algo protegido. Semana passada recebi um e-mail de outro criador de conteúdo de terror. Dizia apenas, você também sente o peso, a responsabilidade? Somos 13 agora. Você é o número 13. Não respondi, mas entendi. O aviso antes de terminar, preciso dar um aviso. Se você assistiu até aqui, você fez uma escolha. Entrou no círculo. Não há nada de sobrenatural nisso, ou há. Mas agora você sabe que existem histórias que são mais que histórias. Existem experiências que transcendem explicação. E existem conexões que não podemos desfazer. Talvez você comece a notar coisas. Coincidências demais para serem coincidências. Sonhos que parecem memórias de outras pessoas. A sensação de que algo mudou, mas você não sabe o que, é normal. Faz parte. Você escolheu consumir horror real, não ficção. E o horror real tem o hábito de consumir de volta. Mas não entre em pânico. Lembre-se, somos uma comunidade. Os 350 mil inscritos deste canal não são apenas números. São pessoas que, como você, escolheram olhar além do véu. E juntos talvez possamos manter o equilíbrio. Se essas histórias te impactaram, se você sentiu aquele frio na espinha, aquela certeza de que há mais na realidade do que admitimos, então você pertence a esta comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque toda semana eu trago novas histórias, novas experiências, novas fissuras na realidade para explorarmos juntos. Deixe seu like se você teve coragem de assistir até o final. Comente qual das 3 histórias mais te perturbou. E compartilhe com aquele amigo que diz não acreditar em nada sobrenatural. Vamos ver se a opinião dele muda. E lembrem-se, nem toda porta deve ser aberta. Nem toda história deve ser contada, mas as que devem... Bem, vocês encontram aqui toda semana. Próximo vídeo, vou contar sobre o dia em que recebi um convite para jantar com os outros 12 criadores amaldiçoados. O que discutimos naquela mesa mudou minha perspectiva sobre o YouTube, sobre horror, sobre tudo. Até lá, durmam bem, se conseguirem. Eu sou Almas que Sussurram e estas foram 3 histórias que me fizeram acreditar no impossível. Histórias que agora são suas também. Use-as com sabedoria. UserNu está digitando. O E quebra a 4ª parede e faz o espectador questionar a linha entre ficção e realidade. Os 3 relatos são interconectados tematicamente, explorando a ideia de que documentar o horror pode ter consequências reais, perfeito para criar engajamento e discussão nos comentários.